Bom, hoje a gente está recebendo, hoje a gente vai ter um bate-papo sobre saúde, sobre treino, sobre empreendedorismo, investimento com o Ibrahim, que é que ele é médico, gestor e economista e atleta também, já foi atleta e tem muita vivência na área do esporte e treina certinho, sabe relacionar muito bem as duas coisas. E hoje a gente vai estar conversando com ele, que é referência na área de investimento e empreendedorismo. E ele também é o criador do Antifrágil, um programa, um curso muito rico e que vem ajudado muita gente a investir melhor. Hoje é referência, né? Hoje é referência a investir melhor, a empreender melhor, a ser um profissional melhor e um ser humano mais maduro. Ibrahim, obrigado primeiramente por ter aceitado o convite de estar aqui conversando com a gente e é sempre uma honra poder aprender com você. Maravilha, eu que agradeço. Nada que um ano de consultoria grátis não pague depois. Bom, gente, vai ser um bate-papo bem descontraído, assim, são meus amigos, a gente adora falar de negócio, de esporte, de saúde no nosso dia a dia mesmo, isso faz parte da nossa rotina, da nossa vida. A gente vai tentar trazer para vocês aqui o que a gente conversa muito nos bastidores e que a gente vê acontecendo na prática e no dia a dia, sem teoria demais, de viajar demais, coisas que acontecem na prática e que a gente vivencia e vê acontecendo no dia a dia, resultados que acontecem, que a gente conversa muito entre nós, seja batendo papo, tomando um café, seja às vezes durante um treino que a gente está fazendo junto, enfim, trazer para vocês isso tudo, porque geralmente é um conteúdo muito rico, mas que muitas vezes não chega até vocês aí na ponta e que pode agregar valor aí para sua vida. Para quem não sabe, o Ibrahim é meu aluno, eu sou personal trainer e o Ibrahim é meu aluno há muitos anos, além de praticamente meu irmão, confidente. Então é isso que a gente quer levar para vocês mesmo. Essa conversa que a gente tem sempre e que a gente sabe que é muito rica e é de muita importância poder levar isso para o maior número de pessoas possível. Primeiro, Ibrahim, você já foi atleta, né? Sim. Como o Arnaldo explicou, assim, minha formação inicial é médico, mas minha atividade principal hoje é como empreendedor, como gestor, né, como investidor, tanto trazendo isso de forma em educação no Antifrágil, que a gente documenta as coisas que acontecem no nosso dia a dia, quanto em gestão de hospital, também na gestão de patrimônio, que a gente chama de wealth management, né, de famílias com um patrimônio um pouco maior, no Grupo Trinos aqui em Goiânia, que é uma gestora de investimentos que trabalha principalmente no ramo de mercado financeiro e imobiliário, mas também tem esse departamento que eu sou responsável, que é na parte de investimentos para famílias com alto patrimônio e pessoas com alto patrimônio. Então, assim, a vivência minha hoje, apesar de ser médico, é mais na parte de empreendedorismo. O que foi da parte médica, que fez eu entender melhor essa parte da saúde aliada à parte de empreendedorismo. Mas antes disso tudo, da história toda, eu fui tenista, né, durante muitos anos, durante dos 10 aos 18 mais ou menos, assim, mas não foi tenista de brincadeira, eu jogava de verdade, treinava todos os dias, viajava o Brasil inteiro, já viajei para fora do Brasil, assim, minha vida era resumida a treinar e jogar tênis só. Então você viveu um ambiente muito competitivo de treinamento realmente sério ali, só, né? E isso pra mim, eu até brinco, foi mais importante que qualquer curso que eu fiz na minha vida, qualquer atividade, qualquer coisa que eu fiz na minha vida para os negócios, foi essa experiência no esporte pra mim, que eu atribuo, sem dúvida nenhuma, isso eu falo pra todo mundo, já fiz até alguns posts sobre isso, que o que mais fez eu crescer na minha vida, que mais trouxe resultados positivos para minha vida até hoje nos negócios foi o esporte, né? Foi a parte do tênis, um treino sério de verdade. Bacana. E assim, Ibrahim, agora levando a relação investidor, empreendedor, atividade física, que é a sua função, a nossa função aqui, como é que você poderia falar pra gente, como é que uma pessoa ativamente saudável, que tem uma vida ativa com atividade física, exercício físico, impacta na vida de empreendedor, de investidor? O que você poderia estar... Eu acho que é o seguinte, existem dois pontos de vista que a gente pode olhar aqui. Do ponto de vista biológico mesmo, se você for olhar para uma pessoa que pratica atividade física de verdade do jeito certo e a performance dela no trabalho, né, no empreendedorismo, nos investimentos, né? Então isso sim, não tem comparação. Óbvio que tem gente que consegue, às vezes, ter algum sucesso sendo sedentário, tem, mas assim, se você pegar essa pessoa, primeiro, ela é exceção. Segundo, o tempo de vida dela dentro dos negócios vai ser curto, ela vai ter prejuízos ali na frente.
E terceiro, pega essa mesma pessoa, se ela tivesse uma vida saudável, com certeza ela ia estar num patamar até maior do que ela chegou. Né? Porque o esporte vai ajudar a pessoa a ter mais energia física mesmo, né? E a gente sabe que no meio, não adianta só raciocinar, você tem que ter energia mesmo para você conseguir executar as coisas no dia a dia. Seu raciocínio fica muito melhor, né? Seu raciocínio mais rápido, você oxigena melhor seu cérebro, enfim, várias coisas nesse sentido. E por outro lado, tem um ponto que eu acho que o esporte, o exercício físico traz pra gente, que eu acho que é até mais importante talvez que o biológico, que é uma parte comportamental. Porque é o seguinte, no meio dos negócios, no meio profissional, na vida pessoal profissional, as coisas demoram a acontecer, né? Não é do dia para a noite. E geralmente você demora a ver um resultado, a entender que disciplina gera resultado, a entender que esforço durante muito tempo gera resultado. Então muitas vezes você desanima. E se você está no meio do exercício físico, do esporte, como o resultado também não é do dia para a noite, mas ele é um pouco mais rápido, assim, coisa de meses e o outro é coisa de décadas talvez, você começa a entender, isso se adapta ao seu cérebro a entender que quem é disciplinado e quem tem constância e quem é dedicado, colhe frutos. E isso você começa a levar para a sua vida pessoal. Vou dar um exemplo pessoal meu também, né? Teve uma época em 2014, 2015, que eu tive um problema financeiro muito sério. Entrei abri um fundo de investimento no exterior e esse fundo foi muito mal na época. Eu estava começando esse mundo, não entendia nada, fui aventurar lá. Perdi muito dinheiro, tive que pagar durante muitos anos vários investidores que eram meus amigos e eu quis pagar do meu bolso o prejuízo que eles tiveram, além do meu próprio prejuízo pessoal. Então, assim, tudo que eu ganhei na minha vida inteira ali, com vários negócios que eu tinha tido, eu perdi em um coisa de 6 meses e demorei, sei lá, 3, 4 anos para recuperar isso daí, né? Normalmente, acho que se fosse uma pessoa que não veio do esporte ou que não veio desse mundo do exercício físico e tal, cara, eu ia entrar numa depressão fudida, etc. Desculpa a palavra, não sei se eu posso xingar aqui, né? Depois você censura aí. Mas como eu já no esporte, o esporte é meio isso. Se você, por exemplo, você está treinando lá 1 ano, você deixou de treinar 1 mês, você vai perder quase 1 ano de treinamento. Você tem que ter essa constância, você vai ter que voltar do zero. Eu já tinha acontecido isso comigo algumas vezes no esporte, na academia, no tênis, seja porque eu lesionei quando eu comecei a treinar com o Arnaldo de novo, né? Porque eu treinava com técnica errada, o Arnaldo foi corrigir minha técnica inteira, então eu perdi anos e anos de academia, comecei do zero, tudo de novo, sem carga nenhuma. Então, isso pra mim é uma coisa relativamente normal, nunca tive muito drama em cima disso, né? Foi uma experiência na época extremamente traumática e estressante, tanto que eu desenvolvi até doença autoimune por estresse, espondilite anquilosante, até psoríase por estresse, esse tipo de coisa. Mas assim, levei isso numa boa, recuperava tranquilo, por quê? Porque meu cérebro ele já é meio adaptado por conta do esporte e do exercício físico de entender que não deu certo, você vai ter que começar do zero, mas você tem 2 opções, ou você para ou você volta e começa do zero. Deixa eu pegar um gancho no que você está falando aí, Brian, que é muito importante as pessoas entenderem a parte realmente biológica do que o treino pode proporcionar para a pessoa. Eu sou suspeito para falar, mas o treino, a atividade física, é a ação mais transformadora fisicamente e mentalmente. É comprovado cientificamente que ela combate a depressão, todas essas doenças cognitivas de ansiedade, Alzheimer, demência. Então, assim, fora que ela tem uma ação imediata no corpo, de bem-estar, de concentração, e aquilo que eu e o Ibrahim sempre conversamos. Uma pessoa que ela é ligada ao treino, que ela é focada no treino, ela consegue levar essa atenção para uma reunião de negócios, a atenção para fazer uma tarefa bem feita. Então, assim, é muito fácil para a gente linkar as duas coisas porque a gente está no meio, mas as pessoas precisam entender que essa disciplina de treinar, de ter essa vivência com o treino, além de toda essa parte comportamental, fisicamente ela melhora a depressão, que hoje a gente sabe que é um problema que só cresce. No nosso meio de negócio, de investimento, sim, é absurdo. Ainda mais com a experiência de alguém que chega a falir, né? A falência, se não tem esse controle. Até fazendo um link do LeBron James aqui, de um atleta, ele perde um campeonato, o LeBron perde o campeonato e no outro dia ele tá motivado do mesmo jeito. Então o mindset dele, a mentalidade dele envolvida no esporte ali de treino é sensacional. Mas é o que eu falo, por exemplo, pessoas igual o Ibrahim deve lidar com muita gente assim, investidor, essas pessoas que querem ou não ter essa ganância, essa coisa louca por dinheiro, ou até a correria do dia a dia, de nós homens assim, precisa, não para, não desliga, dorme pouco. Se não é um exercício assim para dar uma equilibrada, o cara pira.
O cara pira. Eu sinceramente acho que hoje é impossível se você quiser viver num mundo de alta performance profissional, você não é obrigado a viver. Você pode ter uma vida mais tranquila e mais simples se você quiser. Isso. Mas se você quiser viver numa vida de alta performance profissional, é obrigatório você treinar. Exatamente. Porque senão você vai surtar, você não vai ter performance necessária e em algum momento você vai entrar no nível de estresse que você vai ter problema. Pra mim, assim, não é opcional mais. A conta vai chegar. Vai chegar, porque antigamente não era tão acelerado igual é hoje. O nível de estresse, de exigência hoje é muito alto. É muito alto. Então, assim, eu acho que hoje, assim, igual eu falei, é opcional. Você não é obrigado a viver num mundo de alta performance profissional. Você pode ter uma vida mais calma e simples se você quiser. Mas, se a sua escolha for, eu quero ter uma vida de profissional de alta performance, esporte, treinamento é obrigatório, não é opcional mais. Assim, você não tem como. Porque na verdade, para você chegar a ser uma pessoa de alta performance, você tem que ter o exercício. Também. Né? E depois que você chegou lá, você tem que continuar tendo, porque senão você vai entrar em depressão, você vai ter uma carga de estresse absurda, você vai ter um burnout. Você não vai saber lidar com a pressão. Você não vai saber lidar com a pressão, você não vai ter uma válvula de escape. Tem essa história que eu sempre gosto de contar, e eu já contei pro Ibrahim, que me motiva bastante sempre, que é um caso do Kobe Bryant. Se alguém não conhece, é um jogador de basquete já aposentado, um dos melhores da história. É um caso dele que um preparador físico... já te contei, né, Ibrahim, desse caso, eu acho. Qual deles? Um preparador físico da seleção... O Kobe Bryant tem tanta história. Então, assim, essa história pra mim, particularmente, mexe comigo. Quando eu lembro dela, mexe no meu dia completamente. O preparador físico dos Estados Unidos se chama Rob. Ele estava com a federação inteira americana, e o Kobe Bryant já era o Kobe Bryant, melhor jogador do mundo, campeão da NBA, campeão olímpico, estava na segunda Olimpíadas, e ele foi se apresentar para o preparador físico. Essa história quem conta é o preparador físico mesmo da seleção dos Estados Unidos de basquete. E o Kobe Bryant se apresenta, fala: "Oi, tudo bem? Eu sou o Kobe Bryant." E ele fica assustado, falou: "Cara, é claro que eu sei quem é você, é óbvio que eu sei quem é você." Aí ele se apresenta e fala assim: "Eu posso pegar seu telefone para quando eu precisar treinar em horário extra, eu te ligar e você me treinar?" O cara: "Óbvio, né? Você acha que eu não quero treinar o Kobe?" Ok, ele foi dormir. Ele lembra, ele foi dormir por volta de 2 da manhã. 4h15 o Kobe liga para ele. 4h15. "Oi, tudo bom? Aqui é o Kobe. Você pode me treinar agora?" Ele olha no relógio, 4h15. Claro, 20 minutos eu tô na quadra. 20 minutos depois, o Rob tá na quadra, ele chega lá na quadra, o Kobe já tá encharcado, parecendo que ele tinha acabado de treinar natação. Tava encharcado, era 4h30 da manhã. O Rob fala: "A gente fez um treino físico pesado, depois de 45 minutos, foi pra sala de musculação, fizemos musculação, o Kobe voltou pra quadra arremessar, e ele foi dormir, porque o treino com a seleção era 10 da manhã. Ele foi, dormiu, acordou, comeu, tomou o café da manhã e foi pra quadra e ele ouviu um barulho de bola. Aí foi chegando o LeBron James, foi chegando o Carmelo, foi chegando o Durant. E ele olhou o Kobe e tava arremessando e foi lá conversar com o Kobe. "Ué, Kobe, você tá aqui você chegou antes de novo do treino?" Ele falou: "Não, eu nem fui embora." Ele treinou de 4 da manhã até 10 da manhã sozinho. E assim, ele já era o Kobe. E assim, aí a gente fala: "Cara, é talento." É talento, não é talento. O cara treinou de 4 da manhã, sendo o melhor do mundo já. Ele já era o melhor do mundo até 10 da manhã. Esse é um tipo do cara Ibrahim, que essa mentalidade dele, ele vai ser bem sucedido no que ele quiser, não tem jeito. Então assim, como que a gente pode, qual que é a relação que a gente pode fazer de um empresário de sucesso com um atleta de sucesso? Vou te falar a relação mais simples que existe, que é real agora. Se não me engano, foi na revista do ano passado, eu não estou lembrando qual revista que foi, mas se não me engano foi na Harvard Business Review, que chama HBR, que é a revista de Harvard. Que a capa da revista era, eu não lembro se era exatamente isso, mas era mais ou menos o seguinte: Iron Man is the new MBA, que significa o seguinte: eles começaram a mostrar porque o MBA, fazer o MBA, aquela pós-graduação tradicional, Master Business Administration, né, que era famosa até pouco tempo atrás, era uma exigência para os maiores cargos das maiores empresas e dos maiores empreendedores se tornarem CEOs, né, que é o cargo executivo mais alto, presidente, diretor e tal. Com o tempo, hoje as empresas e os empreendedores estão avaliando o quê? Os caras que são maratonistas ou têm Ironman. Por quê? Para eles, MBA hoje em dia já não faz tanta diferença. É meio que mais do que obrigação, ou o cara consegue fazer cursos todo mundo aí, faz, ter acesso né? a isso. Todo mundo faz, você tem esse conteúdo aí fácil. Hoje em dia acesso a conhecimento é fácil. O que eles querem saber?
Se o cara é maratonista, se o cara é atleta, se o cara é Ironman, significa que esse cara tem disciplina, é um cara focado, é um cara que tem preparo físico, né? Consegue resistir à dor, consegue resistir a altas pressões, consegue resistir, porque o cara que treina um negócio desse não é. Já é diferenciado. Né? E você vai observar vários caras de alto sucesso hoje são ou maratonista, ou Ironman, ou alguma coisa de atleta de performance mesmo. Né? Ou pelo menos, no mínimo, o cara faz a natação bem feita, faz um treino bem feito. Até os exemplos bem sucedidos do Brasil, né? Exato, do Brasil também tem vários exemplos. Então, assim, até isso saiu na revista de Harvard, Harvard Business Review, fala Ironman is the new MBA. Então, atleta, a pessoa que é atleta, ele vai ter um diferencial, né? Então, assim, por isso que eu digo, um treino hoje é obrigatório. Né? Se você quer ter não é mais assim uma questão opcional, é obrigatório. Você tem que treinar se você quer chegar no nível de alta performance. Né? Óbvio que assim, não vou ficar falando de questão de saúde, de medicina, etc., porque isso acho que é mais do que óbvio, né? E assim, uma coisa importante do treino... Porque todo mundo acha hoje, Brian, que treinar, na verdade, é só para emagrecer, para hipertrofia. É estético. E esse link a gente quer mostrar para as pessoas que treinar é muito mais que só estético. Te ajuda na sua empresa, simples assim. Te ajuda na sua empresa, te ajuda a ser um gestor de sucesso. E assim, muito do que acontece, vou ser bem franco aqui, no fundo, quando você está treinando por estética, o que você está precisando? Você quer melhorar a sua autoestima e seu ego. Prazeres, ponto final. Prazeres, melhorar a sua autoestima e seu ego. Cara, se você for bem sucedido profissionalmente, pode ter certeza que seu ego vai melhorar também. Sua autoestima vai melhorar, até mais que se você ficar bonitão. Então, porque você vai ter um sucesso ali que isso faz bem pro seu ego. E isso então, dá assim, substância também, né? Dá muito mais substância, é um negócio muito mais palpável, assim, que você tem um orgulho de você mesmo, enfim. Dá muito prazer, né? E é um negócio que você começa a querer fazer cada vez mais porque é legal, realmente. E você sente falta daquela descarga de dopamina, de serotonina que você tem no treino, etc, né? Por mais que tenha uma dor ali, um sofrimento, é um dor e sofrimento bom, que você sente prazer com aquilo ali, né? Então, outra coisa também que eu acho, um exemplo também pessoal, por exemplo, como eu já acostumei a treinar tem muitos anos, mesmo depois que eu parei de jogar tênis, que foi há mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás, continuei treinando a vida inteira, por mais que eu tenha tido algumas pausas que eu tive que voltar do zero por alguns problemas de saúde e tal, para mim sempre foi muito normal fazer o que tem que ser feito, mesmo sem estar com vontade no dia. Cumprir os deveres. Então, por exemplo, como eu comecei a fazer isso na minha vida profissional e na minha vida de treino, acabou que ficou normal para as duas. Tipo assim, não tem essa, eu não vou treinar hoje porque eu não quero. Se eu não treinar no dia é porque realmente não dá o tempo, porque não dava. Mas assim, não tem assim, não tô com vontade. Isso não existe, nem passa na minha cabeça. Eu acho que é prioridade, né? É prioridade. Pra lá, ter o personal trainer, ter a consultoria, etc., ajuda para quem tá começando? Lógico que ajuda, né? Mas eu mesmo que não preciso, eu faço porque eu quero melhorar minha técnica, eu sei que eu preciso de uma ajuda e tal, de uma consultoria e de vocês. Mas assim, mas o meu comportamento pessoal é o seguinte, eu vou e não tem muita desculpa, nem passa na minha cabeça cogitar não ir. É a mesma coisa com compromisso profissional meu, não tem essa, não tô animado hoje, vou ver se eu vou no cinema, vou ver uma sessão da... Não tem essa, entendeu? E Brian, só se realmente... isso daí é profundo demais. Dá pra gente aprofundar muito nisso, porque quando você se programa, igual a gente estava conversando, de acordar, escutar um podcast, meditar, ler alguma coisa, quando você se propõe a fazer isso e termina o dia, hoje eu vou acordar, vou preparar meu café da manhã ouvindo meu podcast, vou fazer minha leitura, vou meditar e vou trabalhar. Tenho que acordar 5 horas da manhã, acordei 5 da manhã, fiz tudo isso que estava programado, todas essas tarefas, esses deveres, trabalhei. A sensação no final do dia, cara, não pode ser melhor do que cara, eu fiz tudo de dever cumprido, sabe? Sim. E quando você não faz, você termina o dia e fala, que dia ruim. Mas isso é minoria ainda, ruim. Infelizmente isso Que aí é dia minoria. ruim. Que dia As ruim. pessoas ainda não têm essa maturidade. A intenção de levar esse tipo de conteúdo aqui é pra isso, é meio que um incentivo pra te ajudar, né? E assim, muitas vezes você tem que entender que é o seguinte, o nosso emocional é mais forte que o nosso racional e mais do que a gente gostaria. Então tem vezes que você precisa de alguma coisa palpável para te ajudar, né? Você tem que ter horário, você tem que ter algum estímulo, algum prêmio depois que você malhou, alguma coisa que você gosta de comer para você comer depois. Você pode fazer uma consultoria, você pode fazer um personal trainer, você pode fazer... Enfim, tem hora que você precisa de alguma coisa palpável para te ajudar. A nossa mente racional não tem tanta força quanto a emocional, quanto a gente gostaria, infelizmente, e você assumir isso é sinal de força e de sabedoria, não é sinal de fraqueza. Eu tenho força de vontade, minha mente eu consigo o que eu quiser e continuo lá há anos postergando e sem disciplina, etc. Tem hora que você tem que ter coisas
materiais, assim, coisas palpáveis para você ter um gancho, uma âncora para você fazer as coisas. Até o The Rock, a gente falando de ator, artista do The Rock, o Dwayne Johnson, né, o ator mais bem pago de Hollywood hoje em dia, aquele fortão, ele fala que a âncora, ele chama de âncora, né? Você tem que ter algumas âncoras para te puxar para fazer o resto das coisas do dia a dia dele. A âncora dele é treinar 5 horas da manhã. Ele acorda 4 e pouco da manhã e vai treinar 5 da manhã. Ele fala que essa é a âncora dele, que todo dia, essa é a obrigação dele principal, que ele levanta 4 e pouco da manhã e treina 5 da manhã, porque isso faz com que o resto do dia dele seja disciplinado do jeito que ele queria. Mas se ele não faz isso, o dia dele fica meio mais ou menos, ele não cumpre as obrigações dele. Então ele mesmo sabe que ele precisa de alguma coisa palpável para ele já começar o dia com a força que ele precisa, que é o treino dele. E uma coisa que tem que ser dita sempre, porque a internet maqueia muito as coisas, né? Por exemplo, eu sou personal trainer, então eu treino todo dia, pra mim como se fosse uma coisa fácil, como bem, como se fosse assim, eu tô comendo meu frango e meu arroz integral ali, como se fosse a melhor coisa do mundo. Não, é difícil. É sofrido pra mim, é sofrido pro Ibrahim, é sofrido pro Maurício, então todo mundo tem que saber que é um dever que todo mundo tem que cumprir. Mas é o que eu te falo, é igual eu te falei, é muito minoria isso, a gente conversa entre si, tem essa maturidade assim, é obrigação, a pessoa de alta performance, ela tem que ter ali o exercício equilibrando, mas se a gente for sair na rua, for viajar Nordeste, Norte, regiões mais assim, que a gente, não vou falar que tem menos informação, entendeu? Isso é muito minoria, a pessoa não tem essa conscientização. Por isso que esse conteúdo aqui é valioso. Exatamente. Isso, né? Agora, Ibrahim, aproveitando isso, por exemplo, como é que a gente poderia, você nessa toda a sua bagagem que você tem de investimento, estudo, economia, como é que a gente poderia estar falando para uma pessoa que às vezes não tem essa coisa assim, nossa, eu preciso ir para academia, eu preciso organizar minha vida para entrar em alguma atividade física, não fala exatamente academia, qualquer atividade que seja, e encarar isso como investimento, entendeu? E não colocar num papelzinho do mês lá, nossa, despesa, energia, água, academia. Porque eu acho que assim, a gente consegue entender já que isso não é uma despesa, e sim um investimento, entendeu? Como é que a gente poderia, você poderia estar falando, ajudando a gente com isso? Cara, tem certos, você pode chamar de investimento, de despesa, seja lá o que for, tem coisas que são, na minha opinião, obrigatórias e que no seu orçamento você não pode nem contar com aquilo, porque aquilo ali é obrigatório e vai te dar retorno de longo prazo. Você não pode ser curto prazista. Mas eu posso tropeçar, bater a cabeça e morrer amanhã. Então então vai cheirar cocaína, não precisa trabalhar, não precisa fazer mais nada, né, se você for pensar desse jeito. Você tem que pensar a longo prazo. E meu longo prazo não é 5 anos, eu gosto de pensar em 20 anos, 30 anos, né? Então tem coisas que, para mim, não é questionável. Então tem um pedaço do meu orçamento de X mil reais, aí você vai adaptar com a sua realidade, né? Que está sempre em investimento financeiro, numa aposentadoria que eu nem olho para esse dinheiro, eu vou olhar para ele daqui 20, 30 anos, nem sei quanto que já tem lá, e de saúde, que aí inclui alimentação, academia, etc. Que é uma coisa assim que não tem assim uma possibilidade de eu não ter isso daí. Para mim, isso faz parte da minha aposentadoria. Eu olho para isso como uma aposentadoria, entendeu? Porque é um investimento que eu vou colher muito fruto lá na frente. Mas apesar de eu olhar isso como um fruto de longo prazo, como eu falei para vocês, acaba que ele dá o fruto de curto prazo também, porque o resultado imediato, de exercício físico é no dia, né? No dia você já sente a diferença de neurotransmissor, não o resultado físico, né? O resultado físico é alguns meses, mas assim, de neurotransmissores, etc, é imediato. Mas eu gosto de olhar para ele como uma aposentadoria. É um pedaço do meu orçamento que nem conto com ele, nem estou olhando para isso. Então, por exemplo, se eu for programar uma viagem, se eu for comprar um apartamento, alguma coisa assim, eu sei que esse pedaço desse orçamento, assim, ele não é mexível, ele é intocável, entendeu? Fixo. Ele é fixo, não aquilo ali você não mexe. Então, se tiver sobrando além desse dinheiro, eu posso pensar em fazer outra coisa. Caso contrário, isso aqui eu não mexo, porque eu sei que vai dar muito fruto para mim em longo prazo. Você sabe tanto que é rico. É aposentadoria. É uma que é aposentadoria. Sabe os Exatamente. benefícios. É só isso, uma aposentadoria mesmo de longo prazo. Então, concluindo, treinar, ter uma vida ativa, comer bem, só vai te levar de uma forma mais sólida. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu lembrei que aconteceu comigo essa semana, só pra gente finalizar até sobre isso também, que eu falei pra vocês, que às vezes a gente precisa de um incentivo. Eu que treino há 20 anos, fiz esporte, tô nesse mundo de empreendedorismo, medicina ao mesmo tempo, trabalhando final de semana, não sei o que, já acostumei com essa rotina. Tem épocas que eu tô num estresse ou ansiedade um pouco maior e começo a não conseguir fazer as coisas direito.
Nas últimas semanas pra trás, até essa semana agora, eu voltei bem. Comecei a comer muito errado. Lanche, McDonald's na correria, porque tava sem tempo e tal. E às vezes me dava vontade mesmo, aquela vontade que você tá com estresse, tem vontade de comer um açúcar, de comer uma coisa mais gordurosa, etc., que acontece com o nosso cérebro mesmo, né? E comecei a fazer isso direto. E fui entrando nessa rotina pior, né? E piorando a minha rotina de alimentação. Só que muito é de ansiedade, né? Então eu programei um gancho pra mim mesmo. Falei, já que eu não tô tendo força, isso porque eu já tô acostumado, já tenho uma força mental pra isso. E já sabe todos os benefícios, já sei né? todos os benefícios, etc. Mas eu mesmo assim eu não tava conseguindo. Já que eu não tô tendo força pra fazer isso, eu vou fazer uma promessa pra mim. Toda vez que eu tiver com vontade de comer um McDonald's, um Burger King, um lanche, etc., eu vou fazer isso. Mas antes, eu vou comer ou um pedaço de frango, ou um ovo, ou um whey protein, ou alguma coisa saudável. Antes eu faço isso, depois eu como lanche. Cara, passa à vontade. Você nem come o lanche. Você passa à vontade. Então, assim, eu parei de comer o lanche porque você vê que é pura ansiedade do momento. Você só precisava de um gancho palpável ali pra você não fazer a besteira que você tava querendo, que você nem tá com vontade de verdade, é pura ansiedade. Aí depois que eu comi o frango, ou o ovo, ou o whey protein, passou à vontade. E você já reparou que toda vez que você come errado, você tá lá naquele dia, nessa correria, estresse, ansiedade, preocupação, quando você come errado, seu nível de estresse aumenta porque tem aquele, nossa, não devia ter comido isso. Aumenta. Aquele arrependimento de ter comido errado. Como eu tenho a espondilite, o meu nível de estresse aumenta e minha inflamação aumenta. Se eu não treinei na semana ou se eu comi errado, eu sinto dor na minha sacroiliaca, na articulação aqui. Eu já sei na hora, porque eu comi errado ou porque eu não treinei. É automático. É automático, eu começo a sentir dor aqui na sacroiliaca. Esse gancho que eu tenho é sempre assim. Quando eu vou comer errado, termino de treinar, eu falo, cara, agora eu vou comer uma pizza. Só que eu sei o tanto que me deixa arrependido depois. Falei, cara, eu posso comer, sabe? Você fala, não vou comer mais. Não como, aí eu como o que tem que ser, o que tem que comer mesmo, tá na dieta e tipo, fica bom, entendeu? Faz essa tática. Fala, beleza, eu vou comer, mas deixa eu comer outra coisa antes, pode ser, pra ver se realmente eu tô com vontade, né? Porque assim, a gente vai se tentar sabotar a gente, sabe? Assim, é o dia inteiro. O dia inteiro a gente tem que pensar estratégias para burlar essas ferramentas aí, Isso. Né? É isso aí. Então, concluindo, investimento, treinar, comer bem sempre é investimento, não é despesa e hoje é obrigatório. É obrigatório, né? Se você não quiser surtar, entrar num burnout, que quiser estar num nível de empreendedorismo, de profissional, seja na sua carreira pessoal. Aprender a lidar com pressão, aprender a lidar com pressão, ter energia para fazer as coisas do dia a dia. Aprender a dar a volta por cima, recomeçar, saber fazer o que tem que ser feito, independente se você está com vontade ou não. Cumprir os deveres. Cumprir os deveres, eu acho que treinar, na minha opinião, é uma coisa meio obrigatória. Hoje eu não estou fazendo mais esporte, a única coisa que eu faço é treinar com vocês mesmo. Mas assim, se você às vezes não está conseguindo treinar, faz um esporte, alguma coisa, mas pelo menos um treino você tem que fazer. Né? Se movimente, pelo menos um treino 3, 4, 5 vezes por semana você tem que fazer. Tem a disciplina, né? Disciplina de fazer isso. Disciplina, é obrigatório. Quem nunca fez, que faça o teste assim, por um mês, porque os resultados é muito imediato para quem nunca faz nada. E muito assim, instantâneo. E se for pensar resultado, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, falar, demora muito. Gente, o resultado na vida pessoal é 10, 20 anos. Se você não consegue treinar para ter resultado em 6 meses, você quer ter resultado da sua vida profissional, esquece, porque esse resultado de vida profissional é 10, 20 anos para cima. Né? Então, é um resultado muito rápido, né? Além do resultado imediato do dia, né? De você sentir eu vou bem. contar só mais essa história aqui. Tava acontecendo comigo. Sei lá, 6 meses atrás eu não tava comendo bem, não tava treinando, Ibrahim, não tava. Treinava 1, 2 vezes por semana, você lembra, tipo... não tava treinando. E depois, assim, tem 6 meses que eu tô treinando e comendo bem. Esse mês, agora, no começo do mês, que eu sentei assim, eu falei, e fiz um treino muito bom de coxa e pensei, cara, agora eu tô preparado. Agora eu tô bem, assim, sabe? Tipo, conseguindo treinar bem, com uma força que eu acho legal, com uma carga que eu acho legal, com a intensidade que eu acho legal. Depois de 6 meses, cara. 6 meses comendo bem, 6 meses treinando todos os dias, certinho. Você percebe. Que eu percebi que, cara, agora, tipo assim, eu não consigo mais parar esse ritmo, entendeu? Sim. Depois de 6 meses. Você entrou no eixo, né? Entrou no eixo, assim, sabe? Então, é um projeto de vida, não é um projetinho rápido, assim. É coisa de vida. Isso é pra vida inteira, né? Não tem essa de, eu vou... E uma pessoa que já tá no nível que o Arnaldo falou agora, o seu nível, ele consegue sair por algumas semanas, alguns meses, até por uma viagem, ou por algum problema de cabeça, mas ela sempre volta, não consegue nunca mais ficar sem isso. Cara, até na viagem, se eu não der pelo menos uma corridinha de manhã, alguma coisa assim, eu começo a sentir mal lá, estressado, faltando alguma coisa, que é essa carga de dopamina, de serotonina que tá faltando. Pra mim, a parte do turismo é correr na cidade, nova, assim, e conhecer a academia. Pra mim é uma parte do turismo, mas é particular. E é legal isso também, né? E é isso, então.
Valeu, Valeu, Ibrahim. Bom, eu Foi espero que a ótimo gente possa agradecer. ter ajudado, aí. que tenha sido legal para todo mundo que assistiu e vai assistir. Escutando, Logo a gente solta escutando aí no algumas- podcast. Logo a gente vai soltar alguns vídeos, algumas coisas legais com o Ibrahim também, igual a gente soltou com a Natália. Ibrahim, obrigado demais. Valeu, meus brothers. Valeu, man. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, moçada. Valeu.